nossa videoaula de hoje, nós vamos abordar o tema composição para quadrinhos. É basicamente o processo que a gente vai fazer a conversão visual do roteiro para as páginas. As histórias em quadrinhos são a linguagem que combina normalmente texto e imagem. E o quadrinista, na hora de criar a sua história, ele precisa estar atento a alguns elementos básicos, que serão fundamentais na hora de desenvolver visualmente sua história. A gente dividiu didaticamente em forma e conteúdo. A forma é tudo aquilo que vai estar à disposição do autor para chamar a atenção do leitor. E o conteúdo é aquilo que ele de fato vai transmitir a sua história. Dividimos didaticamente a forma em 4 elementos: o estilo editorial, o veículo, o formato e a extensão da obra. O estilo editorial ele dita basicamente a forma, a aparência que o leitor vai consumir a obra, aquilo que está no conteúdo da obra, né? O veículo é o canal que o autor utilizará para alcançar o seu público. Normalmente são utilizados livros impressos, revistas, ou até disponibilizações via web, através de e-books ou mesmo disponibilização gratuita. Outra característica que vai influenciar a composição da página é o formato. E são trabalhados diversos formatos na parte dos quadrinhos, isso pensando no formato final, formato produto. Então existem formatos verticais, formatos horizontais, até formatos quadrados, né? Dependendo da publicação, dependendo do veículo. Normalmente, para a web, o pessoal utiliza formato horizontal, que seria semelhante ao formato da tela do computador. Formato impresso a gente possui vários, né? Formato americano, formato europeu, são formatos verticais. E como a página que o autor vai desenhar é proporcional ao formato do veículo, isso influi inclusive na forma como você vai compor a sua página, se você vai distribuir vertical ou horizontalmente as imagens. Existe também outra característica importante que influencia na forma de você alcançar o público, é a extensão da obra. Digamos, seria o volume, quantidade de páginas, por exemplo. Vamos falar agora da parte do conteúdo, que é aquilo que o leitor realmente vai consumir. E para compor uma obra de quadrinhos, a parte do conteúdo distribuímos basicamente em duas estruturas, a estrutura visual e a estrutura textual. A estrutura textual digamos, a parte do roteiro, é a parte do encadeamento lógico da história. E nessa parte também é que a gente estrutura a parte dos diálogos, né? E a parte visual é onde serão realmente distribuídas em imagens e nos espaços das páginas aquilo que ficou determinado no roteiro. E o desenhista, na hora de distribuir as imagens nas páginas, vai precisar estar atento a pelo menos 4 elementos básicos do roteiro, que são a ação que ocorre, quem participa da ação, quando ocorre e onde ocorre. Além de você ter conhecimento de todos os elementos do roteiro, você vai precisar saber, digamos, o passo a passo de um processo para traduzir em imagens aquilo que o roteiro está pedindo. Então, basicamente, a gente distribuiu em três etapas: a composição de cena, a composição de página e a composição de quadro. A composição de cena, ela é uma leitura detalhada do roteiro, elencando e pontuando todos esses 4 elementos que eu citei anteriormente, entendendo as transições entre as cenas e qual o local que vai acontecer aquela história, aquele trecho da história, para que ele consiga fazer, seja através de pesquisa, seja através de fotografia, por exemplo, para que ele consiga retratar de forma adequada, de forma legível e clara para o leitor, aquilo que está acontecendo e quando e onde está acontecendo. Além da etapa de composição de cena, que é basicamente uma visão panorâmica do roteiro, a composição de página é efetivamente a tradução, a distribuição e a ocupação dos espaços das páginas daquilo que o roteiro pretende. E é nesta etapa de composição de páginas, somado às informações que a gente já definiu como forma, de formato e veículo da história, você pode ter uma noção melhor de como explorar os limites da página. Ter uma ideia de como vai ser o resultado final da obra interfere essencialmente na composição da página. Entendendo o local da cena, onde é que ela acontece, escolhendo previamente os melhores enquadramentos,
ou quantos passos são necessários para compor aquela cena, pode até chegar a propor ajuste no roteiro, dependendo da visão de como ele melhor possa traduzir aquela ideia. Para facilitar a distribuição da narrativa nas páginas, eu costumo utilizar a ideia de trechos narrativos. O trecho narrativo é uma distribuição visual na página de faixas de quadros. Toda vez que o leitor passar da esquerda para a direita na leitura e na narrativa, ele está percorrendo um trecho narrativo. Toda vez que ele voltar para a margem esquerda para reiniciar a leitura, ele está mudando de um trecho narrativo para outro. Então a ideia de pensar numa página em trechos narrativos ajuda inclusive a entender os limites. Você pode distribuir o ritmo da narrativa ou mesmo fazer uma transição entre uma cena e outra. O resultado final desta etapa é um conjunto de layouts da história, que é a tradução visual do roteiro ao longo das páginas. Alguns artistas utilizam o termo storyboard para referir-se a essa etapa. Storyboard é um termo emprestado do cinema, que também refere-se ao planejamento da cena e daquilo que está acontecendo, também a ideia de enquadramentos. Mas a vantagem do storyboard voltado aos quadrinhos é a possibilidade de você explorar formatos diferentes para fazer o enquadramento da cena, o enquadramento daquilo que está acontecendo. Enquanto no cinema você sempre utiliza aquele formato widescreen, formato de tela, nos quadrinhos você pode utilizar N formatos. Se decompormos o roteiro em cenas e distribuirmos essas cenas em páginas, é o momento de nos dedicarmos ao interior de cada quadro. É nesse momento que nós aperfeiçoamos as imagens-chaves que escolhemos para representar as cenas, combinamos essas imagens com outros elementos gráficos como balões, onomatopeias e o cenário. Cada quadro da história em quadrinhos representa a ação congelada no tempo. Pode ser limitada ou não por linhas demarcatórias que nós chamamos de requadro. Dentro dessa estrutura bidimensional do quadro, o artista deve representar a ação prestando atenção no ponto de vista do leitor. E para isso ele pode utilizar algumas técnicas, que são os planos, os ângulos e os formatos. Planos são as distâncias entre o leitor e a ação. Pontos de vista são os ângulos a partir dos quais a ação é observada. Os formatos correspondem ao campo de visão do leitor. É importante destacar, antes de utilizar a linguagem dos planos, dos ângulos e dos formatos, que tanto na página quanto dentro do quadro, o fluxo de leitura da história ele acontece de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, deve-se considerar isso antes de utilizar essas técnicas. Quando nós falamos em planos, em formatos, em ângulos, nós nesse momento nos aproximamos novamente da linguagem do cinema. Talvez nos momentos que os quadrinhos se assemelham mais, porque utilizam o que no cinema corresponde à câmera. Agora vamos falar de alguns planos. Nós temos um conjunto de planos chamados plano descritivo, que nós temos como destaque aí tanto o plano geral como o plano panorâmico. No plano geral, nós apresentamos a visão do personagem e do cenário a uma certa distância. Normalmente, nós utilizamos este plano para iniciar uma história em quadrinhos e para apresentar, para ambientar o leitor na história e no cenário. No plano panorâmico, nós temos uma espécie de câmera imaginária que se movimenta de forma horizontal e vertical, mas sem aproximação. Normalmente você utiliza esse ângulo para quando você quer cobrir muitas faixas do cenário. Em seguida nós temos os planos de movimento, que nós destacamos aqui o plano total, o plano americano e o plano médio. No plano total nós apresentamos o personagem de corpo inteiro no cenário. No plano americano nós mostramos o personagem a partir da altura dos joelhos até a altura da cabeça. No plano médio nós enquadramos o personagem a partir da linha da cintura. Se você notar, à medida que nós vamos aproximando, subindo o ângulo dessa câmera imaginária até o rosto do personagem, nós vamos ressaltar os aspectos da fisionomia do personagem, os aspectos expressivos. Nós utilizamos o plano detalhado quando queremos dar atenção a uma expressividade maior, a um destaque maior a alguns objetos e a alguns personagens. Vale destacar aqui alguns outros dois planos que também são muito utilizados e podem enriquecer a história em quadrinho. Um deles é o plano fixo, onde nós imaginamos uma câmera que focaliza ao mesmo cenário durante alguns quadros e o que se movimenta entre eles é apenas um personagem ou alguns outros elementos. Esse é um recurso interessante porque, da mesma forma que no primeiro plano nós damos destaque às expressões e emoções do personagem, expressões faciais, no plano fixo, como o cenário é fixo e você percebe o personagem se movimentando de um lado para outro, com mais velocidade ou menos velocidade, você percebe o estado de espírito dele, se ele está cansado, se ele está tenso, se ele está desanimado, se está triste.
Então é um recurso muito rico para se utilizar na história em quadrinho. Outro recurso que pode se utilizar é o traveling. É um recurso onde também uma câmera imaginária ela se movimenta, assim como no ângulo panorâmico, lateralmente e verticalmente. Mas a diferença é que ela pode aproximar ou se afastar. Normalmente ela é utilizada para acompanhar o personagem num determinado cenário. A partir de vários quadros, ela vai seguindo esse personagem, aproximando ou se afastando. Vamos falar agora de pontos de vista, que são os ângulos a partir dos quais as ações podem ser observadas. Nós destacamos aqui 3 principais. O ângulo normal, que é aquele em que o personagem é visto a partir da altura dos olhos, como se fosse o nosso campo de visão. Também é utilizado para apresentar cenários, para ambientar o leitor dentro de cenários. E nós temos outros 2 ângulos, que são o ângulo de visão superior e o ângulo de visão inferior. No ângulo de visão superior, você tira o leitor da zona de conforto e leva o campo de visão dele a partir de cima. E você pode ver detalhes interessantes da cena que usualmente no campo de visão à altura dos olhos você não veria. E o ângulo de visão inferior é o ângulo em que a ação é mostrada de baixo para cima. Normalmente é um ângulo que distorce um pouco os cenários e os personagens porque, de certa forma, ele agiganta os personagens e cenários na cena. Outro elemento que pode ser utilizado no processo de composição de uma história em quadrinhos são os formatos dos requadros. Eles podem ajudar a dar a ideia de ritmo e de tempo transcorrido. Os formatos normalmente utilizados são os retangulares, os quadrados e os circulares também podem ser utilizados. Uma sequência de requadros estreitos pode dar a ideia de um tempo transcorrendo rapidamente, ao mesmo tempo em que uma sequência com formatos de requadros mais longos pode dar uma ideia de maior lentidão. Outro recurso utilizado pode ser a ausência de requadros, que você utiliza para dar um destaque ao personagem. No momento em que você sai de uma cena, de uma sequência em que houve uma certa claustrofobia, uma certa tensão e você precisa dar uma certa leveza ou fazer o leitor respirar, e você liberta o personagem do requadro, da linha demarcatória e dá uma atenção ao que o personagem tem a dizer. Outro recurso que pode ser utilizado é a metalinguagem, quando o personagem interage com o requadro ou mesmo ultrapassa suas fronteiras e interage com o leitor. Mas é um recurso que não pode ser utilizado com exagero. É importante destacar que nós estamos falando aqui de planos e ângulos e formatos em relação a um personagem, praticamente. Mas isso pode ser utilizado com mais de um personagem. Então, dentro de um mesmo quadro, o personagem pode estar em primeiro plano e o outro pode aparecer em um plano total, de corpo inteiro, o cenário também sendo mostrado de uma forma mais abrangente. Diante de todas essas possibilidades de utilização de planos, de ângulos e formatos, vale ressaltar aqui que a utilização combinada de várias dessas técnicas pode conferir uma riqueza maior à história em quadrinhos. Porque a variedade e a alternância, elas evitam a monotonia dentro da história e podem conferir um ritmo mais acelerado, mas dependendo do tema que você escolher, o importante é buscar o equilíbrio. Agora você já sabe que antes mesmo de começar o processo de composição da sua história em quadrinhos, você deve se ater a aspectos como forma e conteúdo. Em seguida, você deve se preocupar com a estrutura textual e a estrutura visual. A estrutura textual, como foi dito anteriormente, corresponde ao roteiro. A estrutura visual corresponde à composição de cena, composição de página e composição de quadro, utilizando aquelas técnicas que nós mencionamos de planos, de ângulos e formatos e contrastes, da melhor forma possível para você interpretar o roteiro e conseguir a atenção do leitor ao longo de toda a história.